Olá a todos. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem alternado bastante entre dias mais frios, dias mais quentes. As noites, geralmente, com a entrada do outono agora, tem ficado um pouco mais frias. E hoje é um dia que amanheceu também com sol, mas dentro de casa com aquele ventinho mais frio, sabe? E eu acho que nada mais combina com esse tempo do que uma broa, um bolinho de milho bem quentinho, bem fofinho. Então eu resolvi trazer uma versão vegana aqui para vocês. Uma dica muito importante para a gente começar esse vídeo é: todos os ingredientes secos precisam ser nivelados, porque qualquer quantidade a mais ou a menos geralmente prejudica muito a nossa receita. Então, a minha xícara medidora, eu ponho o fubá, aqui no caso eu tô com fubá, e aí eu ponho a quantidade, né, que às vezes forma um montinho aqui em cima, e essa quantidade que ficou a mais, eu venho com uma faquinha, com uma espátula, com o cabo de uma colher e nivelo até ficar totalmente niveladinho aqui, tá vendo? Então eu vou fazer isso com o fubá, com a farinha de trigo, com o açúcar, porque eu não vou bater no liquidificador, eu vou misturar tudo na mão. Com a farinha de trigo, eu resolvi colocar coco ralado também, então eu vou fazer tudo assim. Vou passar por essa peneira, porque eu acho que quando a gente peneira a farinha de trigo, fubá, qualquer tipo de farinha, fica ainda melhor, a massa fica mais fofinha. Então eu vou fazer isso. Além de nivelar todos, eu vou usar 2 xícaras de fubá mimoso, que é aquele fubá mais fininho, 1 xícara de farinha de trigo, 3/4 de xícara de açúcar, que é a quantidade de açúcar da receita. Mas eu não gosto de nada muito doce, então eu vou usar 1/4 de xícara de açúcar e coloquei mais 1 colher de sopa de açúcar e estou colocando também 1/4 de xícara de um coco ralado em pó que eu tenho aqui, que ele já é úmido e adoçado. Então é como se eu estivesse colocando 1,5 xícaras mais ou menos de açúcar, né? 1,5 xícaras não, ou 1/4 mais meio quarto, eu não sei como que fala isso, de açúcar. Eu usei 1/4 de xícara de açúcar, tá? Porque eu tenho essa xícara medidora de 1/4 e aí eu usaria 3 vezes para dar os 3/4 de açúcar. Só que eu acho muito, então eu usei a primeira, o 1/4 de açúcar, eu tô usando o açúcar cristal mesmo. Você vai usar o açúcar que você quiser. Coloquei mais 1 colher de sopa de açúcar, que vai dar mais ou menos 2/4 de açúcar, né? E estou usando mais 1/4 do coco ralado adoçado. Vai ficar um pouco menos do que esses 3/4. Eu não gosto de nada muito doce. E nessa broa vai também goiabada, que já tem açúcar. Então eu acho muito desnecessária essa quantidade excessiva de açúcar. Então agora eu vou peneirar o fubá, a farinha de trigo, o fermento, que vai 1 colher de sopa. E eu não sei se todas as marcas são assim, mas aquele famoso, sabe? Aquele bem famoso, mais antigo, a tampa dele já serve como medida para 1 colher de sopa. Então você nivela ela também, caso você vai utilizar essa tampa desse fermento. Então daqui a pouco eu já mostro aqui para vocês o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar dentro dessa bacia e já vou mostrando os outros ingredientes e o passo a passo para vocês. À medida que eu fui nivelando, eu usei uma faquinha para ir nivelando, sobrou esse restinho aqui de fubá, né? Quando eu fui passando a faquinha. Então eu já fui colocando nesse potinho aqui e esse fubá, eu vou usar para enfarinhar a forma. Eu vou untar a forma e eu vou enfarinhar com o fubá. Então eu vou reaproveitar, né? Pra gente não jogar fora, não desperdiçar nada. A farinha de trigo, no caso aqui, eu não vou usar para polvilhar a forma, não. Eu vou guardar em outro potinho e usar depois para outras coisas. Mas o fubá eu quero reaproveitar para untar e enfarinhar a forma. Eu também gosto muito, gente, de enfarinhar a forma com canela. É uma sugestão para vocês. Fica muito bom. Até porque eu acho que combina muito coco, milho, canela. Eu acho que é uma combinação deliciosa. Então eu vou terminar de fazer esse processo aqui
e aí eu volto pra gente continuar a fazer a broa. Ainda nessa parte de peneirar, coloquei aqui agora 1/4 mais uma colher de sopa de açúcar cristal, mais 1/4 de xícara do coco ralado em pó, esse adoçado e úmido. Aí eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o fubá e depois eu faço o mesmo processo com a farinha de trigo. Essas pedrinhas que ficam do açúcar, da farinha, do fubá, isso prejudica um pouco a massa, não deixa a massa tão fofinha. Fofinha foi ótimo. A massa tão fofinha. Então a gente vai fazendo assim, passa com uma colher depois, usa essa colher para quebrar essas pedrinhas de açúcar. E aí, o que não der para reaproveitar, o que realmente não peneirar, aí você tira, passa para o açucareiro, reaproveita de outra forma, mas na massa ela vai acabar prejudicando a textura dessa massa. Agora, gente, o mesmo processo com a farinha de trigo nivelada, é uma xícara, uma boa pitada de sal, como eu já tinha falado no vídeo da compota de casca de melancia, o sal é um realçador de sabores. Então é muito importante aqui para ele despertar os sabores do coco, da canela que eu vou colocar, de tudo mais. E o fermento também nivelado na tampinha que eu falei mais cedo, que serve como colher de sopa. Então peneira tudo muito bem. Agora a gente vai partir para os ingredientes líquidos e eu vou falar para vocês. Aqui, todos os ingredientes líquidos para a gente poder misturar e fazer a broa. Agora vamos para os líquidos. Uma xícara de óleo, qualquer óleo que você costuma usar, óleo de girassol, óleo de coco, eu estou usando óleo de soja. Você tem a opção de usar leite vegetal, que pode ser de amêndoas, de castanha, de coco caseiro ou água. Se for leite vegetal, você vai colocar uma xícara mais 3/4 de xícara do leite vegetal que você escolher. Eu vou usar o de coco. Caso seja água, você vai usar meia xícara de água mais uma xícara completa, tá? Então eu vou usar aqui o de coco, eu estou usando uma xícara. Colocar 1/4, depois eu coloco os outros. Vou colocar aqui o leite de coco. E também você pode colocar aqui, para dar um ácidozinho, vinagre de maçã. Eu não tenho vinagre de maçã, então eu vou usar suco de limão. Eu vou peneirar, porque o meu limão estava com sementinha, então eu vou colocar aqui peneirado, para peneirar a sementinha dele. E aí eu vou misturar e vou mostrar para vocês os outros processos. Já comecei a misturar tudo, a gente vai pegando de baixo para cima para incorporar aqui toda a farinha e fubá, as partes secas com as líquidas e vai formando essa massa bem bonitona. Quando chegar no ponto, eu venho aqui e mostro para vocês uma maravilha que eu vou acrescentar. Olha que massa linda, gente, tá se formando. Lindíssima essa massa. Você vai misturando, pegando todos os cantinhos aqui da farinha, misturando com o restante da massa, até ela ficar bem homogênea. Farinha de trigo a gente não pode misturar por muito tempo e nem com muita força, porque senão desenvolve glúten e a massa fica pesada. É só com delicadeza e até ficar homogêneo. Agora, gente, vem uma parte muito essencial que é opcional, mas eu acho que vai trazer assim um gosto maravilhoso, vai ficar uma coisa diferente, vai combinar muito com essa época do ano que começa a fazer um tempo mais frio, assim, né? Você vai pegar 300 gramas de goiabada cascão, vai picar, aqui tem 150 gramas. Então eu vou misturar um pouquinho na massa, você vai cortar em cubinhos do tamanho que você quiser. Mistura um pouquinho na massa. E aí depois a gente vai colocar na forma também. A gente vai dividir essa massa
Os outros 150 gramas a gente vai usar para fazer uma calda para jogar por cima. Essa broa é sensacional. Eu vou misturar aqui e mostro depois tudo para vocês. Forma devidamente untada e enfarinhada com o fubá que restou do processo do nivelamento e um pouquinho de canela aqui também por cima. A massa ficou nessa consistência. Eu vou passar agora para a forma. Ela tá com uns pedacinhos de goiabada. A receita que eu vi, a pessoa colocava metade da massa mais um pouquinho de goiabada. Aí colocava o resto da massa e colocava a goiabada por cima. Eu vou colocar a massa toda na forma e depois vou colocar mais um pouquinho de goiabada por cima, tá? Vou fazer assim que eu acho mais fácil. Agora já tá tudo aqui na forma. A gente dá uma batidinha nessa forma para tirar todo o ar que tiver por cima. Ajeita aqui os cubinhos que se soltaram e deixa bem bonitinho aqui para ficar todos os pedaços com a goiabada, tá? A gente ajeita, eu vou ajeitar aqui depois. Todos os pedaços vão ficar com goiabada. Agora, eu vou pré-aquecer o forno por mais ou menos 10 minutos, 180 graus, e vou deixar 40 minutos no forno. Para a calda, a gente utiliza os outros 150 gramas de goiabada, põe na panela com uma xícara de água e deixa ferver, vai mexendo sempre até a goiabada derreter totalmente e formar um creme, uma calda lisa e homogênea. Começou a ferver, a gente vai prestando atenção no ponto agora, ó. Aí essa água vai começar a reduzir, a goiabada vai começar a dissolver. Quando começar a ficar totalmente dissolvido e ficar na consistência que você quer, você já pode apagar o fogo. Lembrando que quando ela esfria, ela engrossa um pouquinho. Deixar aqui até que esteja totalmente dissolvido e homogêneo. Como palhaçada pouca é bobagem e eu tenho amado ser palhaça, olha a palhaçada que eu fiz. Coloquei a calda de goiabada, que eu falei que eu ia colocar, peguei um pouco daquele coco ralado, dourei ele um pouquinho, fiz tipo um coco queimado e coloquei por cima, gente. Meu Deus do céu, isso é uma pouca vergonha, não é? Fala sério. Meu Deus do céu. Agora eu vou experimentar e venho aqui dizer pra vocês o que... Meu cachorro aqui chorando, querendo um pedaço. Olha, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Ah, Senhor. Então agora eu vou experimentar e vou dizer pra vocês o que saiu aqui, o que deu desse bolo, se deu certo, se deu errado, como é que foi. Considerações sobre essa massa. Quando eu fui tirar, que eu fiz a massa, eu achei a massa perfeita. Quando eu fui tirar do forno, que eu fui espetar o garfo para saber se estava saindo limpinho e ver como é que estava, eu fiquei um pouco apreensiva, porque a primeira vez que eu fiz, eu já fui fazendo e testando, eu pensei assim, gente, não vai dar certo. Perdi tempo, perdi ingrediente e vai ficar uma porcaria, eu não vou poder postar, vou ter que correr agora para fazer outra receita para poder postar. E aí falei, não, calma, vai para termina de assar, faz o que você tiver que fazer, serve e vê como é que é. Graças a Deus eu fiz isso, não me apavorei. E quando eu parti e coloquei no prato e dei a primeira garfada, meu Deus, parecia que eu estava no paraíso. Então, façam sem medo, seguindo todos os passos que eu ensinei, que vai dar muito bom. É deliciosa. É uma massa diferente da broa tradicional, porque não leva ovos, não leva leite de vaca, mas é uma consistência muito boa também. Ela não é aquela broa compacta como a nossa broa tradicional, que a gente
sempre comeu. Ela é uma broa que é um pouco esfarelenta. Ela não tem aquela união que o ovo traz, mas ao mesmo tempo ela é muito macia, muito fofinha e muito, muito, muito saborosa. Então façam, gente, vocês vão amar e não vão se arrepender. Podem acreditar em mim. Façam do jeito que eu ensinei, com as mesmas medidas, com aquela consistência da massa no vídeo. Eu coloquei mais uma, tipo assim, uma colher, 2 colheres de sopa de água para ficar uma massa muito mais líquida, porque a minha estava meio grossa. Mas olha direito, vê a consistência, não coloca água demais, né? Eu coloquei o leite de coco. Eu acho que deu um sabor. A mistura de sabores foi perfeita. A canela em volta do bolo, o leite de coco misturado com a goiabada, misturado com o fubá. Gente, ficou tudo muito perfeito. Só façam, só isso que eu tenho para dizer. Bom fim de semana para todos e muita paz para todos nós sempre. Beijão. Agora, gente, vamos fazer algumas considerações sobre essa massa desse bolo, dessa broa. A princípio, quando eu mexi, né, na forma, eu achei a massa perfeita, uma massa maravilhosa, e pensei, vai dar muito bom, vai ser perfeita. E aí eu coloquei no forno por 40 graus a princípio, 40 minutos a princípio, e deixei lá. Quando eu fui espetar o garfo, eu achei assim ela meio dura, assim, meio pesada, e falei, ih, meu Deus, vai dar ruim. Aí eu tirei e pensei assim, não, tem que ficar calma agora, o que eu posso fazer, né? Se estiver ruim mesmo, eu não vou parar esse processo da filmagem agora. E aí pensei, não, fica calma e vai dar tudo certo, vai com fé em Deus, termina de gravar, grava tudo que você tiver que gravar, depois você vai ver se vai dar errado ou não. E graças a Deus eu fiz isso, porque deu muito certo, a massa ficou muito perfeita. Sabe, tudo combinando com tudo, uma consistência perfeita, um gosto maravilhoso, a mistura da canela com fubá, com leite de coco, com tudo mais que eu coloquei ali. E quantas vezes na nossa vida a gente não faz isso? Por precipitação, a gente acha que alguma coisa não vai dar certo e a gente para sem ao menos ter tentado, sem ter seguido adiante, sem continuar fazendo aquilo. Então, muitas e muitas vezes a gente faz isso na vida da gente, né? Comigo hoje foi esse bolo, mas inúmeras vezes na minha vida eu fiz isso sem me dar conta, várias e várias vezes, sem pelo menos ter tentado e saber se ia dar certo. Então, a minha dica de agora é essa. Acha que não vai dar certo? Tenta mais um pouquinho, vai com jeitinho, tenta o máximo que você puder. Claro que ninguém vai ficar dando murro em ponta de faca. Mas assim, termina o que você tem que fazer com calma, com tranquilidade, respira fundo antes de pensar em desistir, porque assim, eu poderia ter desistido e poderia ter perdido a melhor broa da minha vida. Ficou perfeita. Naquele momento em que eu espetei o garfo e achei que estava ruim, eu poderia ter parado. E eu não ia saber a experiência maravilhosa que eu tô vindo trazer para vocês. Foi a melhor broa da minha vida. Façam e depois me contem. Ficou perfeita, tanto a consistência quanto o sabor. Beijos, tenhamos todos uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Beijão. Tchau.